Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Vitória, sou estudante do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial pelo Instituto Federal de Porto Alegre. Hoje estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Conjuntura Econômica com o professor Cássio Moreira. Vamos falar sobre o artigo que escolhi, que se trata da Rússia, do capitalismo tardio ao socialismo real, que tem como autor o Luiz Manuel Fernandes, um dos diversos autores que complementam o livro publicado Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações. O objetivo do texto analisa como o desenvolvimento russo-soviético foi influenciado pelas relações com o sistema capitalista global e mostra que as condições geopolíticas internacionais frequentemente dificultaram os esforços da Rússia para se integrar ou se desenvolver de forma autônoma dentro desta ordem mundial. Do capitalismo tardio à Primeira Guerra Mundial. A industrialização russa teve uma forte dimensão geopolítica desde o século XVIII, iniciada pela política modernizadora de Pedro o Grande, que focava na criação de uma máquina militar moderna e nas primeiras indústrias, muitas vezes baseadas no trabalho forçado. No século XIX, após a derrota na Guerra da Crimeia, a Rússia intensificou esforços de modernização, incluída a abolição da servidão em 1861. As reformas de Stolpin, em 1906 a 1910, buscavam estimular o capitalismo agrícola, sem alterar a grande propriedade senhoral. O principal avanço foi a construção de uma vasta rede de ferrovias, que se expandiu drasticamente até a Primeira Guerra Mundial. A verdadeira industrialização russa só ocorreu com uma política de substituição de importações liderada pelo conde Sergei White, a partir da década de 1890, visando garantir o poder industrial necessário para manter a Rússia como uma potência global. A partir de 1896, a Rússia implementou uma política de industrialização com substituição de importações, introduzindo altas tarifas para proteger setores-chave, como o ferro e o aço, essenciais para expandir a malha ferroviária e modernizar a indústria militar. Essa política alterou a anterior, que era focada em intensificar exportações agrícolas. O governo investiu na construção de indústrias estratégicas e expandiu a infraestrutura ferroviária, o que levou a um crescimento significativo da produção industrial com taxas de 8% ao ano na última década do século XIX e 6% entre 1906 e 1913. A produção foi centralizada em grandes empresas, com cartéis controlando vastas proporções na indústria. A industrialização russa foi marcada por uma forte concentração de poder econômico, com um pequeno número de empresas dominando o setor-chave. O crescimento industrial foi intenso, concentrado em grandes empresas e setores estratégicos, com forte intervenção estatal. Contudo, o capital externo foi essencial. A Rússia recorreu a empréstimos e investimentos estrangeiros, principalmente da França, Inglaterra e Alemanha, tornando-se fortemente endividada e dependente. E essa dependência gerou desequilíbrios econômicos e impactos geopolíticos, com a entrada na Primeira Guerra Mundial devido a compromissos financeiros com os países da Entente. Mesmo com o surto industrial, a Rússia permaneceu atrasada em relação a grandes potências. Do capitalismo controlado ao comunismo de guerra. Após a Revolução de
outubro de 1917, resultado das contradições do capitalismo tardio russo e da devastação da Primeira Guerra Mundial, o poder soviético surgiu com uma base dual: socialistas nas cidades e democrática no campo. Diante do atraso russo e da ausência imediata de revoluções em países desenvolvidos, os bolcheviques esperavam apoio futuro de estados socialistas avançados. Enquanto isso, adotaram medidas radicais como o cancelamento de dívidas externas e monopólios estatal do comércio exterior. Levin via a Rússia como uma sociedade em transição, com diversas formas econômicas coexistindo, e defendeu o capitalismo de Estado como etapa necessária para organizar a economia e preparar a transição ao socialismo, preferindo regulação e controle ao invés de nacionalizações amplas. A eclosão da Guerra Civil em 1918, com a ação de forças contra-revolucionárias e a intervenção estrangeira, forçou o poder soviético a abandonar a política inicial de controle do capitalismo. O governo passou a priorizar a mobilização militar, promovendo nacionalizações em massa, requisições compulsórias e controle centralizado da economia, instaurando o chamado comunismo de guerra, o que levou ao colapso das relações mercantis internas e externas. Da NEP à industrialização socialista acelerada. No auge da mobilização militar durante a Guerra Civil, alguns soviéticos chegaram a pensar que as medidas adotadas nos marcos de comunismo e de guerra poderiam servir de atalho para uma transição mais rápida para o socialismo e até para o comunismo na Rússia. Quando a poeira do conflito se assentou em 1921, a nova política econômica, mais conhecida como NEP, que reintroduziu elementos capitalistas sob controle estatal para recuperar a economia soviética. A NEP reinstaurou o comércio, estabilizou a moeda e permitiu alguma atividade privada, mas atraiu pouco capital estrangeiro, forçando a URSS a se apoiar em recursos internos. A partir de 1927-28, com Stalin no poder, a NEP foi gradualmente abandonada em favor de uma política de industrialização acelerada e centrada, formalizada no primeiro plano quinquenal, com ênfase na indústria pesada para garantir autonomia econômica distante das tensões internacionais. Da aliança contra o nazismo à formação do sistema socialista mundial. A industrialização soviética foi interrompida pela invasão nazista, em 1941, mas a produção espalhada pelo território soviético e os créditos dos Estados Unidos ajudaram na resistência. Após a vitória, a URSS rejeitou Bretton Woods e o Plano Marshall, formando um sistema socialista global. Criou o CAM para coordenar o comércio entre países socialistas, priorizando indústria e diversificação econômica. Esse sistema estabeleceu uma ordem alternativa ao capitalismo, com a URSS liderando uma rede de estados socialistas. Nesse capítulo, examinamos a evolução do modelo soviético de industrialização socialista e seu impacto na formação de um sistema mundial alternativo, que colapsou no final do século XX. A URSS, ao romper com as leis do movimento do capital, obteve sucesso inicial em seu desenvolvimento, mas enfrentou pressões externas,
como intervenção militar e barreiras econômicas, que tentaram isolar e enfraquecer o socialismo. Apesar disso, a URSS sustentou o crescimento econômico por um longo período. No entanto, com o tempo, o modelo soviético perdeu a competitividade frente às economias capitalistas, especialmente após os anos 70, quando a produtividade do trabalho e o crescimento industrial desaceleraram. A falta de um mecanismo eficiente para inovação e modernização tecnológica nas empresas, combinada com a pressão política e ideológica, minou a confiança das lideranças socialistas. A crise de legitimidade interna, associada à incapacidade de alcançar paridade com o capitalismo, levou à tentativa de reformas, culminando no abandono do sistema socialista e alinhamento estratégico com o Ocidente. O colapso do modelo soviético, em vez de gerar uma sobrevida para o socialismo, resultou na rápida desagregação do sistema, sem conflito militar. A reflexão sobre esse colapso representa um desafio para o pensamento socialista, que precisa encontrar respostas para se manter relevante na história. As considerações finais aqui, então, é que o objetivo do artigo é trazer a trajetória da Rússia, que passou por 3 momentos históricos principais, que inicialmente era um país periférico dentro de um sistema capitalista global, com um papel bem limitado, e que depois da Revolução de 1917 tornou-se o centro de um sistema socialista que desafiava o capitalismo. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, voltou a uma posição de dependência, com dificuldades para se desenvolver plenamente. Espero então ter ajudado na compreensão deste conteúdo. Obrigada pela atenção de todos.